O vento quente do sertão de Minas Gerais carregava o cheiro de terra seca e promessas de chuva quando Isabela Santos chegou à fazenda Três Irmãos. Aos 28 anos, formada em veterinária, ela nunca imaginara que estaria ali, no meio do nada, aceitando um emprego por desespero financeiro. A dívida hospitalar da mãe havia consumido todas suas economias, e aquela oferta de trabalho como veterinária particular numa fazenda isolada era sua única salvação. A estrada de terra vermelha se estendia por quilômetros até chegar ao portão de madeira rústica onde uma placa desbotada anunciava a propriedade. Isabela desceu do ônibus fretado que a trouxera da cidade, segurando sua mala de couro surrada e o diploma que custará tantos anos de sacrifício. O motorista, um homem idoso de chapéu de palha, a olhou com pena. Mocinha, tem certeza que é aqui mesmo? O patrão não é homem fácil de lidar, murmurou, balançando a cabeça. É aqui sim, respondeu ela, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. O som de cascos se aproximando fez ambos olharem na direção da fazenda. Um homem a cavalo surgia no horizonte como uma miragem, galopando em direção a eles com a elegância bruta de quem nasceu montado. Quando parou próximo ao portão, Isabela sentiu o ar faltar nos pulmões. Rodrigo Fernandes tinha 48 anos e era pura força da natureza. Alto, ombros largos que esticavam a camisa xadrez, braços musculosos bronzeados pelo sol inclemente do sertão. Os cabelos castanho escuros tinham fios grisalhos nas têmporas, e os olhos verde-água pareciam capazes de ver através da alma de qualquer pessoa. Uma barba de 3 dias cobria o rosto masculino, e sua postura no cavalo revelava décadas de comando absoluto. Você deve ser a veterinária, disse ele, a voz grave como trovão distante. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Isabela ergueu o queixo, tentando não demonstrar intimidação. Doutora Isabela Santos. Vim para cuidar do gado da fazenda. Rodrigo desceu do cavalo com um movimento fluido, amarrando as rédeas no portão. De perto, ele parecia ainda mais imponente. O cheiro masculino de couro, suor limpo e algo indefinivelmente selvagem invadiu os sentidos dela. Ele a examinou de cima a baixo, não de forma desrespeitosa, mas como quem avalia um animal que pretende comprar. Espero que saiba mesmo o que faz, doutora. Aqui não é lugar para a mocinha da cidade brincar de veterinária, disse, pegando a mala dela sem pedir licença e caminhando em direção a uma caminhonete velha mas bem conservada. Formei-me em primeiro lugar da turma na UFMG e tenho 5 anos de experiência, retrucou Isabela, seguindo-o com passos firmes. Não vim aqui brincar de nada. Rodrigo parou e se virou para ela, uma centelha de interesse nos olhos verdes. Boa! Gosto de gente que não se deixa intimidar. A viagem até a sede da fazenda durou 20 minutos por estradas cada vez mais precárias. Rodrigo dirigia em silêncio, concentrado, enquanto Isabela observava a paisagem árida pontuada por ocasionais oásis de verde onde nascentes alimentavam pequenos córregos. O gado zebu pastava espalhado pelos campos, animais magníficos que evidenciavam o cuidado e investimento do proprietário. Quantas cabeças? Perguntou ela, quebrando o silêncio. 800 reprodutrizes, 200 touros selecionados. Produzimos sêmen para inseminação artificial e vendemos matrizes para fazendeiros de todo o país, respondeu ele, orgulho evidente na voz. A casa-sede apareceu no alto de uma colina suave, uma construção de madeira e pedra que mesclava rusticidade com conforto. Era grande sem ser ostensiva, com uma varanda ampla que abraçava toda a frente e jardins bem cuidados que contrastavam com a aridez da região. Algumas mulheres trabalhavam nas proximidades, e todas pararam para observar a chegada da nova funcionária. Conceição! Gritou Rodrigo para uma mulher de meia idade que se aproximava. Esta é a doutora Isabela. Ela vai ficar no quarto de hóspedes até decidirmos se serve para o trabalho. Conceição, claramente a governanta, assentiu educadamente, mas Isabela percebeu o olhar avaliativo. Seja bem-vinda, doutora. Vou mostrar seu quarto. Amanhã às 5 da manhã começa o trabalho, disse Rodrigo, já se afastando. Espero que esteja pronta. O quarto era simples mas limpo, com uma cama de solteiro,
uma escrivaninha de madeira maciça e uma janela que dava vista para o curral onde alguns bezerros brincavam sob o cuidado das mães. Isabela organizou suas poucas roupas no armário e se jogou na cama, exausta pela viagem e pela tensão do primeiro encontro com aquele homem perturbador. O som de um violão vindo da varanda a despertou no meio da noite. Curiosa, foi até a janela e viu Rodrigo sentado numa cadeira de balanço, tocando uma música melancólica enquanto olhava para as estrelas. A imagem contrastava brutalmente com a dureza que ele demonstrara durante o dia. Havia algo de solitário, quase vulnerável, naquele homem enorme perdido numa melodia triste. Às 5 da manhã, conforme prometido, Rodrigo batia à porta do quarto. Vamos, doutora. O trabalho não espera. Isabela vestiu a roupa mais prática que trouxera, uma calça jeans e camisa de manga longa, e o seguiu até o curral principal. A manhã estava fresca, e o sol começava a pintar o céu de tons alaranjados. O movimento na fazenda já era intenso. Vaqueiros preparando equipamentos, vacas sendo ordenhadas, cavalos sendo selados. Hoje vamos vacinar o lote que chegou ontem, explicou Rodrigo, apontando para um grupo de novilhas no curral lateral. 40 cabeças. Quero ver se realmente sabe o que está fazendo. Durante as próximas 4 horas, Isabela trabalhou com precisão e eficiência. Preparou as vacinas, calculou dosagens, imobilizou animais com técnica impecável e demonstrou conhecimento sólido sobre sanidade bovina. Rodrigo observava tudo em silêncio, mas ela percebia que cada movimento seu estava sendo avaliado. Impressionante, disse ele quando terminaram, e havia respeito genuíno na voz. Fazia tempo que não via alguém trabalhar com tanto conhecimento. Obrigada, respondeu Isabela, limpando o suor da testa. É isso que eu faço de melhor. Venha, vou mostrar o resto da propriedade. Eles passaram o resto da manhã percorrendo a fazenda. Rodrigo mostrou os pastos rotacionados, explicou o sistema de manejo nutricional, detalhou o programa de melhoramento genético. À medida que falava, sua paixão pelo trabalho ficava evidente, e Isabela descobriu que por trás da rudeza havia um homem inteligente e dedicado. Por que escolheu ficar aqui no meio do nada? Perguntou ela quando pararam para descansar à sombra de um angico frondoso. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o horizonte onde o gado pastava tranquilo. Já vivi na cidade. Já tive a vida que todo mundo espera que um homem tenha. Não prestou. O que aconteceu? Casei aos 25 com uma mulher da sociedade de Belo Horizonte. Ela queria festas, viagens, vida social. Eu queria construir algo sólido, algo que durasse. Depois de 10 anos tentando ser o que ela queria, ela me deixou por um advogado que prometeu dar a ela a vida glamourosa que eu nunca daria. Isabela percebeu a dor escondida por trás da voz controlada. E você veio para cá? Comprei esta terra com o que sobrou da partilha. Nos últimos 15 anos, construí tudo isso com minhas próprias mãos. Não devo nada a ninguém, não dependo de ninguém. Ele olhou diretamente nos olhos dela. E não confio em ninguém. Deve ser solitário. Solidão é melhor que traição. Durante as semanas seguintes, Isabela se adaptou à rotina da fazenda. Acordava às 5, trabalhava até o meio-dia no calor escaldante, descansava nas horas mais quentes e retomava as atividades no final da tarde. O trabalho era pesado mas satisfatório, e ela sentia que finalmente estava usando todo o seu conhecimento veterinário de forma plena. Rodrigo mantinha distância profissional, mas ela percebia que ele a observava. Não com malícia, mas com uma curiosidade crescente. Às vezes o pegava olhando quando ela examinava um animal doente ou explicava algum procedimento para os vaqueiros. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Uma tarde, enquanto tratava de uma vaca com mastite, Isabela notou que um dos bezerros no curral vizinho estava com dificuldade respiratória. Imediatamente abandou o que fazia e correu para examiná-lo. O animal estava com pneumonia aguda e precisava de tratamento imediato. Conceição! Gritou para a governanta. Chame o Rodrigo. Rápido! Quando ele chegou correndo,
encontrou Isabela já aplicando antibióticos e anti-inflamatórios no bezerro. O que houve? Pneumonia bacteriana aguda. Mais algumas horas e perdíamos ele. Suas mãos trabalhavam com precisão enquanto falava. Vou ter que ficar aqui até ele estabilizar. Rodrigo observou em silêncio enquanto ela cuidava do animal com uma dedicação que ia muito além do profissional. Era quase meia-noite quando o bezerro finalmente se estabilizou. Isabela estava exausta, com a roupa suja e os cabelos desalinhados, mas seus olhos brilhavam de satisfação. Salvou a vida dele, disse Rodrigo suavemente. É para isso que estou aqui, respondeu ela, guardando os medicamentos. Não, ele disse, se aproximando mais. Você está aqui porque precisa do dinheiro. Mas o que fez hoje, isso foi por amor aos animais. Isabela o olhou, surpresa com a intensidade em sua voz. Como sabe que preciso do dinheiro? Ninguém vem trabalhar no fim do mundo por prazer. Todos aqui estão fugindo de alguma coisa ou precisando de alguma coisa. Ele hesitou antes de continuar. De que você está fugindo, Isabela? Da falência, ela respondeu honestamente. Minha mãe teve câncer. Gastei todas minhas economias com o tratamento. Quando ela morreu, fiquei devendo no hospital e tive que vender a clínica que tinha montado na cidade. Rodrigo assentiu em silêncio. Havia compreensão em seus olhos, não pena. Sinto muito pela sua perda. E você? Do que está fugindo? Do medo de confiar novamente em alguém. A conversa ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significados não ditos. Rodrigo se afastou, mas não antes de murmurar. Você é diferente das pessoas que conheci. Nos dias seguintes, algo mudou na dinâmica entre eles. Rodrigo começou a procurar mais a companhia dela durante o trabalho. Fazia perguntas técnicas que claramente sabia as respostas, só para ouvi-la falar. Começou a convidá-la para almoçar na casa grande ao invés de no refeitório dos funcionários. Por que você nunca se casou? Perguntou ele uma tarde, enquanto descansavam na varanda depois de um dia particularmente difícil tratando um surto de verminose. Isabela sorriu tristemente. Nunca encontrei alguém que me entendesse. Os homens da cidade queriam uma esposa decorativa, não uma veterinária que passa o dia com as mãos sujas cuidando de animais. E você queria o quê? Alguém que me respeitasse pelo que faço, que entendesse minha paixão pelo trabalho. Alguém que fosse companheiro de verdade, não apenas um marido conveniente. Rodrigo a estudou por um longo momento. E se esse alguém fosse um fazendeiro do interior que tem mais experiência com gado do que com mulheres refinadas? O coração de Isabela acelerou. Dependeria do fazendeiro. Do que dependeria? Se ele fosse capaz de ver além das aparências, se fosse honesto sobre seus sentimentos, se não tivesse medo de se entregar de verdade. Rodrigo se levantou e caminhou até a borda da varanda, olhando para o pasto onde as vacas pastavam tranquilas no final da tarde. E se eu te dissesse que há semanas não consigo parar de pensar em você? Que pela primeira vez em 15 anos acordo esperando ver alguém. Que você me faz querer acreditar novamente que duas pessoas podem construir algo juntas. Isabela se aproximou devagar, o coração batendo forte. Eu diria que também não consigo parar de pensar em você. Que você é o homem mais íntegro que já conheci. Que por trás dessa dureza toda existe alguém que eu adoraria conhecer melhor. Rodrigo se virou para ela, os olhos verde-água intensos como ela nunca vira. Isabela, eu sou um homem complicado. Tenho cicatrizes, tenho medo, tenho uma forma de viver que pode não servir para você. E eu sou uma mulher que passou a vida inteira sendo julgada por não se encaixar no padrão. Que perdeu a mãe há poucos meses e veio parar no meio do sertão por desespero. Ela tocou delicadamente o braço dele. Talvez duas pessoas complicadas possam se entender melhor. Rodrigo segurou o rosto dela entre as mãos calejadas, os polegares acariciando as maçãs do rosto. Se começarmos isso, Isabela, não haverá volta. Eu não sou homem de meias medidas. Nem eu sou mulher de meias verdades. O beijo que se seguiu foi inevitável.
Rodrigo a beijou com uma intensidade que falava de meses de desejo contido, de solidão, de esperança renascendo. Isabela se entregou completamente, sentindo que finalmente encontrara seu lugar no mundo nos braços daquele homem complexo e apaixonante. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Rodrigo encostou a testa na dela. Você tem certeza do que está fazendo, doutora? Pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta de alguma coisa. Então venha comigo. Ele a conduziu para dentro da casa, através da sala rústica mas aconchegante, decorada com móveis de madeira maciça e fotografias da fazenda ao longo dos anos. O quarto principal era amplo, com uma cama de casal que dominava o ambiente, janelas largas que davam vista para os campos e uma atmosfera de masculinidade absoluta. Isabela, disse ele, parando próximo à cama. Eu não fiz isso há muito tempo. Não com alguém que significasse alguma coisa para mim. Ela se aproximou e começou a desabotoar lentamente a camisa dele. Então vamos descobrir juntos como é quando significa alguma coisa. As mãos de Rodrigo tremiam ligeiramente quando tocaram o rosto dela novamente. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que contrastava com a força física de seu corpo. Ele a despiu devagar, como quem desvenda um tesouro precioso, beijando cada pedaço de pele que se revelava. Você é linda, murmurou contra seu pescoço, a voz rouca de desejo. Mais linda do que merece um homem como eu. Você é exatamente o homem que eu mereço, respondeu ela, guiando as mãos dele pelo próprio corpo. Quando finalmente se uniram, foi com uma intensidade que surpreendeu ambos. Rodrigo era gentil, mas possessivo. Cuidadoso, mas apaixonado. Isabela descobriu que se entregar a ele era natural como respirar, como se tivessem sido feitos um para o outro. Depois, deitados nos entre os lençóis, Isabela traçava círculos no peito musculoso dele enquanto ele acariciava seus cabelos. Não vai se arrepender amanhã? Perguntou ela suavemente. Do quê? De ter encontrado a mulher que procurei a vida inteira. Rodrigo a puxou mais para perto. Isabela, você mudou tudo para mim. Não sei como vou conseguir te deixar ir embora quando o contrato acabar. Quem disse que vou embora? Ele se apoiou no cotovelo, olhando-a intensamente. Quero dizer que encontrei meu lugar, Rodrigo. Não é só o trabalho, é você. É esta vida. É acordar todos os dias sabendo que vou fazer algo que amo ao lado de alguém que amo. Você me ama? A pergunta saiu vulnerável, quase sussurrada. Isabela sorriu, passando os dedos pela barba rala dele. Amo. Completamente, perdidamente, para sempre. Eu também te amo, disse ele, beijando-a novamente. E vou passar o resto da vida provando isso para você. Os meses que se seguiram foram de descoberta mútua. Rodrigo revelou-se um homem de camadas profundas, durão por fora, mas incrivelmente terno nos momentos íntimos. Tocava violão para ela nas noites de lua cheia, escrevia bilhetes que deixava sobre sua mesa de trabalho, trazia flores silvestres que colhia nos campos. Isabela floresceu sob o amor dele. Seu trabalho na fazenda se tornou ainda mais eficiente, e ela assumiu gradualmente mais responsabilidades no manejo sanitário de todo o rebanho. Rodrigo confiava completamente em seu julgamento profissional, e ela se orgulhava de fazer parte da construção daquele império rural. Uma tarde, 6 meses depois daquela primeira noite juntos, Isabela estava examinando uma vaca prenha quando sentiu uma estranha sensação no estômago. Nos dias seguintes, a sensação se repetiu, acompanhada de uma sonolência incomum. Quando fez o teste de gravidez na cidade mais próxima, o resultado positivo a deixou em choque. Voltou para a fazenda em silêncio, tentando processar a notícia e imaginar como Rodrigo reagiria. Naquela noite, durante o jantar na varanda, ela finalmente encontrou coragem para contar. Rodrigo, preciso te falar uma coisa importante. Ele parou de comer e a olhou com atenção. O que foi? Está pálida. Estou grávida. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Rodrigo ficou absolutamente imóvel, os olhos fixos nela, processando a informação.
Isabela sentiu o coração despencar, imaginando que ele não queria filhos. Então, lentamente, um sorriso se abriu no rosto dele. Um sorriso de pura alegria. Grávida, repetiu ele, como se testasse a palavra. Nós vamos ter um filho. Você está feliz? Rodrigo se levantou, a pegou no colo e girou com ela no ar. Feliz? Isabela, você me deu tudo que um homem pode sonhar. Uma mulher que amo, uma vida que faz sentido, e agora um filho. Ele a depositou suavemente no chão e beijou sua barriga ainda lisa. Nosso filho. A gravidez de Isabela foi acompanhada com cuidado obsessivo por Rodrigo. Ele a proibia de trabalhar com animais grandes, contratou uma médica para fazer visitas regulares na fazenda e transformou um dos quartos numa nursery perfeita. Suas atenções eram constantes, quase excessivas. Rodrigo, estou grávida, não doente. Reclamava ela quando ele insistia em carregar qualquer coisa que pesasse mais de 2 quilos. Você está carregando meu filho. É o tesouro mais precioso que existe nesta fazenda. Quando Maria Fernandes nasceu, uma menina de olhos verdes como o pai e cabelos castanhos como a mãe, Rodrigo chorou. Chorou como não chorava há décadas, segurando a filhinha minúscula contra o peito. Ela é perfeita, sussurrou, os olhos marejados. Nossa filha é perfeita. 2 anos depois, nasceu Pedro, um menino que seria a cara do pai quando crescesse. A casa se encheu de risos infantis, brinquedos espalhados pela varanda e a música suave das canções de ninar que Rodrigo inventava. Isabela observava o marido brincando com as crianças e mal acreditava na transformação. O homem durão que conhecera tinha se revelado o pai mais carinhoso do mundo. Lia histórias todas as noites, ensinava os filhos sobre os animais da fazenda, carregava os 2 nos ombros durante os passeios pelos pastos. Você sabia que seria um pai assim? Perguntou ela uma tarde, observando Rodrigo ensinar Maria a montar seu primeiro pônei. Nunca imaginei que pudesse amar assim, respondeu ele, se aproximando para abraçá-la por trás. Você me ensinou que o coração cresce conforme a necessidade. A fazenda prosperava sob a gestão conjunta do casal. Isabela havia se tornado sócia oficial do negócio, cuidando de toda a parte veterinária enquanto Rodrigo comandava a parte administrativa e comercial. Eram uma equipe perfeita, complementando as habilidades um do outro. Uma noite, 10 anos após a chegada de Isabela à fazenda Três Irmãos, eles estavam sentados na varanda observando as estrelas enquanto as crianças dormiam. Maria, agora com 8 anos, queria ser veterinária como a mãe. Pedro, com 6 anos, já dizia que seria fazendeiro como o pai. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Rodrigo, segurando a mão dela. Isabela olhou ao redor. A casa que se tornará seu lar, os campos que cuidava como se fossem extensões de si mesma, o homem ao seu lado que era seu companheiro em todas as coisas importantes da vida. De nada, respondeu sinceramente. Cada perda, cada dificuldade, cada lágrima me trouxe até aqui. Me trouxe até você. Mesmo tendo que vir parar no meio do nada. Especialmente por ter vindo parar no meio do nada. Aqui encontrei tudo o que procurava sem saber que procurava. Rodrigo beijou sua mão delicadamente. Você salvou mais que gado nesta fazenda, Isabela. Você salvou um homem que estava perdido. E você me mostrou que existe amor que vale todas as renúncias, que existe homem que honra suas promessas. Na distância, os animais pastavam tranquilos sob a lua cheia. A casa estava silenciosa, mas cheia da vida que construíram juntos. 2 filhos saudáveis dormiam em segurança, protegidos pelo amor incondicional dos pais. Para você que ainda acredita que o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais improváveis, murmurou Isabela, como se falasse para o vento. Para você que sabe que às vezes precisamos perder tudo para encontrar tudo. O amor não escolhe lugar, não obedece horários, não segue roteiros. Ele simplesmente acontece, transformando 2 corações solitários numa família sólida como a terra que pisamos. Rodrigo a puxou mais para perto, e ali, sob o céu infinito do sertão, souberam que haviam encontrado o tipo de amor que poetas escrevem e contadores de história narram. Aquele que começa difícil,
cresce devagar e dura para sempre.